Amém. Irmãos, graça e paz. A gente quer pedir aos irmãos que retornem, por favor, a seus lugares, para a gente dar início à ministração da palavra. Amém? Malaquias capítulo 4, que é o capítulo que nós temos lido esses domingos. Vou pedir aos irmãos que me ajudem, os que estão aí na porta, os que estão aqui no subsolo, por favor, no café. Zé Mário, se puder dar um toque lá, por favor, lá no subsolo, para a gente poder se achegar a nossos lugares novamente. Amém? Dez e 54. Irmãos, então vamos abrir novamente, né, no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 1. Senhor, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, agradecidos por poder nessa manhã, primeiro dia da semana, lembrar da obra de redenção, comparecer diante da Tua mesa, louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por ter nos liberto, por ter nos salvado. Muito obrigado. E agora, Senhor, continuamos dependendo de Ti para ouvir a Tua palavra, para ler a Tua palavra. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos fale ao coração. Venha cingir nossas mentes, tomar esse ambiente mais uma vez nas Tuas mãos, nos livrar de toda perturbação das trevas, todo levante do inimigo. Senhor, faça cair por terra em nome de Jesus, e nos ajude aqui, Senhor, a ouvir a Tua voz. Queremos estar como Maria, que é dada aos Teus pés, a ouvir-te os ensinamentos. O Senhor seja glorificado no meio do Teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, Malaquias 4:1 diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, nós temos lido esse capítulo e essa, se eu não me engano, é a quarta mensagem, é o quarto domingo, se eu não me engano. E o nosso sentimento é que o Antigo Testamento, né, esse é o último capítulo, o Antigo Testamento ele termina o Senhor dando uma mensagem, sim, de juízo, vai haver o dia do Senhor que vem como ardendo como fornalha, como está escrito aí, um dia de julgamento, mas o Senhor não enviou o julgamento, o juízo, sem antes enviar o seu Filho para morrer por nós e nos dar a oportunidade de nos reconciliar com Deus. Então, antes de julgar, Deus envia o Salvador. E o capítulo termina dizendo que o Senhor iria enviar o profeta Elias. Nós sabemos pelo Novo Testamento que aqui é em tipologia, mas quem foi enviado foi João Batista.
pregando batismo de arrependimento, para que as pessoas se voltassem para o Senhor, porque Ele estava chegando, era a primeira vinda do nosso Senhor. Da mesma forma, essa palavra é muito semelhante aos nossos dias, é muito aplicável aos nossos dias, porque hoje nós estamos aguardando a segunda vinda do nosso Senhor. Então, Ele também está nos enviando, através dos seus profetas, uma palavra de arrependimento. E nós focamos 2 dos seus apóstolos que trouxeram essa palavra de arrependimento. Primeiramente, Pedro. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, ele diz que o Senhor, Ele não está demorando. Ele está dando tempo para que eu e você se arrependa. Está escrito ou não está? Você leu isso comigo a semana passada? E mesmo que você não leu comigo, você conhece o texto. Não retarda o Senhor a sua promessa, antes Ele é longânimo, Ele é paciente para convosco, esperando que nenhum de vós pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por quê? Ao arrependimento. Por quê? Porque a igreja, quando nós falamos a igreja, é a igreja mesmo, não é só esses irmãos que reúnem aqui, não, é a igreja do Senhor, espalhada por toda a terra, da qual fazem parte todos aqueles que nasceram de novo, receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e se submetem a Ele pela sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Todos esses fazem parte da igreja. A igreja, ela hoje precisa também de arrependimento. Não é de arrependimento para ser salva, nós já somos salvos, já temos a vida eterna, mas é arrependimento das nossas obras, arrependimento do nosso ego, que insiste em tomar a frente da obra de Deus. Então, dos seus apóstolos, o Senhor usou o apóstolo Pedro para trazer essa palavra de arrependimento que é individual, é para cada crente, para mim e para você. É quando ele diz que se nós sabemos que o dia do Senhor vai chegar, o dia do juízo vai chegar, então nós devemos ser pessoas que vivem em santo procedimento e piedade. É uma palavra direta para cada crente individualmente. Essa é a palavra de Pedro, nós falamos isso nas mensagens anteriores. Agora, João, o apóstolo João, foi usado por Deus, nós começamos a falar isso a semana passada. João foi usado para trazer uma palavra de arrependimento para o nosso viver como igreja. Não é o nosso viver individual, é o nosso viver como igreja. E por isso, o Senhor inspira João a escrever o Apocalipse. E dentro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, nós temos as 7 cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia. E nós aprendemos ali pelo Espírito Santo, aprendemos que, embora o Senhor tenha pego 7 igrejas, 7 cidades específicas que existiram, cidades, igrejas históricas, de fato existiram, o Senhor pegou essas 7 igrejas, a situação delas, embora tenham ocorrido de fato essas histórias individuais dessas igrejas, o Senhor pegou elas como um modelo para poder dizer-nos o que aconteceria com a igreja em toda a sua história, desde o primeiro século até a sua volta, que nós estamos aguardando. Então, quando nós lemos as 7 cartas de Apocalipse, nós estamos vendo ali contada a história da igreja. Você quer conhecer a história da igreja? Leia as 7 cartas de Apocalipse, 2 e 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós começamos
a contemplar a história da igreja contada pelo próprio cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, a semana passada, falando das 4 cartas até aqui. Lemos até Tiatira. Então veja, só fazendo um resumo. Ore aí por mim, para o Senhor me dar graça aqui para poder... 11:3. Para o Senhor poder me dar graça para a gente poder falar o que for necessário. Irmãos, soberanamente ali o Senhor contou a história, começando com a igreja de Éfeso, a carta a Éfeso, mostrando que a igreja no primeiro século, ela ainda tinha um estado desejável, porque a palavra Éfeso significa desejável. O Senhor ainda desejava a sua igreja, o estado dela era desejável. Mas ele denuncia: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ó, a igreja começa a se distanciar do Senhor ali. Aí a carta seguinte é Esmirna. Eu sei que para a maioria dos irmãos aqui isso é uma revisão. Para alguns não, alguns talvez estejam ouvindo pela primeira vez. Então, o Senhor dê graça para a gente poder receber a palavra no Espírito. Amém? A carta seguinte, que é Esmirna, falamos a semana passada, fala da fase do sofrimento da igreja. É a era de perseguição, em que o Império Romano perseguiu a igreja, querendo acabá-la, querendo aniquilar a igreja. Engano, a igreja ninguém acaba. Quanto mais mártires morriam, mais crentes nasciam. A igreja, ao invés de acabar, ela aumentou, ela ficou mais firme. Essa é a fase de perseguição do Império Romano, que é retratada pela carta a Esmirna. Esmirna, nós falamos, significa, vem de mirra, né, que quer dizer sofrimento. Mas a história prosseguiu e, infelizmente, aconteceu uma tragédia na história da igreja, que é a carta seguinte, a fase seguinte. Se você tiver com... Você já pode deixar Apocalipse 2 e 3 aberta em sua Bíblia, para você ir acompanhando. Acontece uma tragédia que é retratada pela carta a Pérgamo, porque a palavra Pérgamo significa eis o casamento. O que foi que aconteceu? Passou a fase de perseguição, e aí um imperador romano supostamente se converte. Constantino diz que ele tem um sonho, ele estava prestes a participar de uma batalha, e diz que ele tem um sonho em que ele vê nesse sonho uma cruz, e uma voz diz para ele assim: com esse símbolo você vencerá. Ele entende aquele sonho como um chamado para se tornar cristão. Então, não sei se de fato ele se converteu, mas a tragédia é que Constantino começa a se declarar cristão, e como ele era imperador romano, ele adota, ele declara que a partir dali o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Ano 300 da nossa era, aproximadamente. Nós estamos em 2025, não é assim? No ano 300, mais ou menos, acontece isso. Para muitos, isso pode ter sido uma bênção. Meu Deus, agora a igreja não, o cristianismo, irmão. O cristianismo, porque a igreja é uma coisa, o cristianismo é outra. E nós lembramos aqui, inclusive, daquela parábola do grão de mostarda. Para você que não sabe, em Mateus capítulo 13, o Senhor também conta 7 parábolas, e ali também está a história da igreja. E tem uma parábola ali, que é a do grão de mostarda. O Senhor diz: ele é a menor das sementes, mas ele cresce e vira uma árvore, e essa árvore toma toda a terra. É isso que aconteceu na fase de Pérgamo.
foi, digamos assim, originado ali o cristianismo. O cristianismo é a mistura da igreja, que são os salvos, que são o povo de Deus, com o poder político da época, com o governo. Aí deteriorou tudo, apodreceu tudo. Muitas pessoas foram introduzidas no meio da igreja sem nunca terem nascido de novo. Como é que eu entro na igreja? Pelo novo nascimento. Eu não entro na igreja porque eu assinei um papel, não. Eu entro na igreja porque eu me submeto a Cristo Jesus. Eu recebo o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E a Bíblia diz que naquele momento ali eu nasço de novo. Quando eu nasço de novo, a Bíblia diz, somos batizados pelo Espírito para dentro de um corpo. Aí você entra na igreja. Não há outra forma de entrar na igreja senão pelo novo nascimento. Mas lá na fase de Pérgamo, as pessoas começaram a ser aceitas como cristãs, muitas delas sem nunca terem nascido de novo. E isso foi uma tragédia, porque a igreja se aliou ao poder político e virou cristianismo. Eis o casamento. A igreja casou-se com o poder político da época. E por isso que o Senhor se apresenta para Pérgamo assim: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, que corta certinho. Os irmãos que lidam com carne, são açougueiros, sabem do que eu estou falando. Eu não sei não, mas ó, aquela faca que corta dos 2 lados, para separar direitinho a carne do osso. O Senhor fala, vocês têm que se separar, vocês se casaram com o mundo. É a fase de Pérgamo, ano 300. Aí, 300 anos depois, a gente falou isso a semana passada, terminamos a semana passada falando mais ou menos disso. Ano 600 da nossa era é representado pela carta seguinte, pela fase seguinte, que é a carta a Tiatira. O catolicismo romano surge na história como produto, como continuação desse casamento da igreja com o poder do Império Romano. Surge o catolicismo romano. Falei a semana passada, vou repetir hoje e falaremos sempre nisso. Se tiver aqui algum católico ouvindo isso que a gente vai falar aqui, saiba que nós estamos sendo muito respeitosos. Nós não estamos falando mal do catolicismo, não vamos falar mal das denominações, porque a próxima carta, Sardes. Agora, nós pregamos a palavra de Deus. O que tiver escrito, quem vai falar? Então, o catolicismo, a gente lembrou, os irmãos, o nome do catolicismo é Igreja Católica. Católica é universal, o significado de católica é universal. Igreja Católica Apostólica Romana. Olha o Romana, tá vendo? Olha o Romana, porque tem tudo a ver com a fase anterior, Pérgamo, o casamento da igreja com o Império Romano. Então agora, por isso que a Igreja Católica é sediada em Roma, especificamente no Vaticano. O chefe da Igreja Católica é o Papa, é o Bispo de Roma. Tudo a ver, a história se cumpre porque a palavra de Deus se cumpre. O Senhor avisou isso a João, mandou ele deixar escrito há bastante tempo, antes de acontecer. Tiatira, sacrifício de incenso. Aí, eu quero ler com você novamente a carta a Tiatira, para daí a gente prosseguir para as outras 3 cartas. Vamos ler comigo? Apocalipse capítulo 2, verso 18. Para daí a gente dar continuidade até o final do capítulo 3. Olha o que diz, ó. 2,18. Ao anjo, você pegou aí? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz quem? O que é que está escrito aí? Estas coisas diz o Filho de Deus. O Senhor se apresenta à igreja de acordo com a situação que ela está vivendo. Então, falamos da semana passada, estou só repetindo hoje.
o Senhor diz: estas coisas diz o Filho de Deus. Por quê? Porque no catolicismo romano, Jesus é tido como o filho de Maria. A ênfase lá é Maria. Então o Senhor falou: eu sou o Filho de Deus. Preste atenção, Tiatira. Aqui no nosso estado, nós temos uma frase que foi cunhada por uma pessoa católica, que diz: peça à mãe que o filho atende. É ou não é? Você conhece essa frase? Pois é o retrato de Tiatira. A ênfase na mãe, e o filho fica em segundo lugar. O Senhor diz: essas coisas diz o Filho de Deus. Se aprume, Tiatira. Se arrependa. Vamos lá. Estas coisas diz o Filho de Deus, verso 18, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, apareceu uma mulher agora. Como é o nome dela? Jezabel. Que a si mesma, o Senhor não diz que ela é profetisa, ela que diz que é profetisa. Que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Está vendo? O catolicismo romano, eles têm uma autoridade chamada Jezabel, que para eles é a responsável pelo ensino. Ela não somente ensina, como seduz. É muito complicado, às vezes, você ir conversar com uma pessoa católica, porque você diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, mas o que o Vaticano fala também é a palavra de Deus. Então você tem duas fontes, duas autoridades de ensino: a Bíblia e Jezabel. O Senhor está condenando, sabe por quê? Porque lá tem os seus servos. Está vendo? Jezabel, essa autoridade de lá de dentro, está ensinando os servos de Deus que estão lá dentro, nossos irmãos. Porque não pode ser servo de Deus sem ter nascido de novo. Faz parte da mesma igreja que nós fazemos, mas estão lá recebendo, tolerando o ensino de Jezabel. Então, por isso que o catolicismo é cheio de doutrinas falsas que são aceitas como palavra de Deus. Tipo, Maria foi concebida sem pecado. A Bíblia não diz isso. Aliás, eu quero até corrigir uma palavra que eu falei a semana passada. Está gravado? Espero não piorar as coisas, porque às vezes você vai corrigir e piora mais ainda, né? No domingo passado eu falei que a única pessoa no universo, eu usei esse termo, que tinha sido concebida sem pecado era o Senhor Jesus. O termo no universo não está bom, não está correto. O Senhor de fato foi concebido sem pecado, amém. Mas Adão também foi sem pecado. Adão não tinha pecado. Concorda comigo? Adão caiu em pecado, no capítulo 3 de Gênesis. Então, deixa aqui essa correção. Está gravada a palavra inadequada, fica gravada a correção também. Está gravado, cadê Jaime? Está gravado, Jaime? Está gravado, Jaime? Olha lá, viu? Maria foi concebida sem pecado, imaculada? Não. A Bíblia não diz isso. Maria ascendeu aos céus? Não. Não. Maria estava perseverando com os irmãos no começo do livro de Atos, estava ali orando com os irmãos, participou do Pentecostes, era uma serva de Deus fiel. Glória a Deus pela vida de Maria.
mas ela não pode ser mais do que o que a Bíblia fala que ela é. O Senhor está dizendo que os servos de Deus dele, lá dentro de Tiatira, estão aceitando esses ensinamentos, estão sendo corrompidos por Jezabel. Vamos lá. Outro parênteses, antes de continuar. Em Mateus capítulo 13 também tem uma parábola que é a da mulher, ó a mulher, que pega 3 medidas de farinha e mistura com o quê? Com fermento. É isso aqui. Essa parábola do fermento de Mateus 13 tem a ver com a carta a Tiatira de Apocalipse capítulo 2. Essa mulher é Jezabel, que pega a palavra de Deus, que pega a pureza de Cristo e mistura com o fermento. O fermento na Bíblia é pecado, o fermento na Bíblia são falsas doutrinas. Ó, no catolicismo está tudo misturado. É a revelação que Deus deu a João. João escreveu e deixou para a gente. Vamos continuar por causa do tempo. 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam. É uma palavra de arrependimento. Das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. 2 pontos. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ó, a partir da carta a Tiatira, o Senhor vai começar a falar da volta dele. Isso quer dizer que o catolicismo romano vai permanecer aí até a volta do Senhor. Não vai acabar. Mas o Senhor está mandando que os servos dele, que estão lá dentro, não está mandando sair não. Está mandando conservar o que tem, ficar firme lá até que o Senhor venha. Está escrito isso aí? Você leu comigo isso aí? Outra carga não jogarei sobre vós. É o que o Senhor está dizendo. Então, não vai eu ou você, eu falei semana passada isso, estou repetindo, não vai eu ou você que querer tirar os católicos de lá para vir me reunir aqui não. O Senhor não mandou fazer isso. Prosseguindo. 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, não é de Jezabel não, é as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Do ano 600, que é quando surge o catolicismo romano, mais ou menos, os irmãos vão prosseguindo nessas trevas aqui de Tiatira, porque isso aqui foi treva completa. E a situação vai se deteriorando de tal forma que chega ao ponto, na Idade Média, século XVI, eles estavam enfatizando tanto que a salvação era pelas obras. Eu comprava minha salvação, pagava, na cabeça deles, na Bíblia não. Eu pagava para ser salvo. É o que a história apresenta para nós como a venda de indulgências, comprar o perdão dos pecados. Ou seja, ali já tinha se passado 1000 anos, já foi a gota d'água da heresia, das trevas. Aí o Senhor, dentro da Igreja Católica, o Senhor começa a mover irmãos insatisfeitos com aquela situação. E aí acontece a fase histórica seguinte, que é a carta que a gente vai ler agora, capítulo 3 de Apocalipse, verso 1. Carta à igreja em Sardes. Vamos lá? Ao anjo 3:1.
ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Antes de prosseguir, bora falar da história aqui. Lutero, Calvino, Zwinglio, vários irmãos da época são levantados pelo Senhor para promoverem o que a gente conhece como a Reforma Protestante. Lutero não queria sair do catolicismo, ele queria reformar o catolicismo. Mas diante daquilo que o Senhor revelou para ele e para outros irmãos da época, e eles começaram a pregar sobre aquilo, o catolicismo vomitou eles, cuspiu eles. Então é famoso, por exemplo, o episódio de que Lutero chega na Catedral de Wittenberg e prega lá um papel com 95 teses que ele discordava do ensino católico. O Papa excomunga Lutero. Então essa é a fase seguinte. Depois que passa a predominância da Igreja Católica, agora nós temos as denominações protestantes. Através de Lutero, você tem, entre aspas, a Igreja Luterana. Aí vem, entre aspas, a Igreja Metodista, a Igreja Batista, os Pentecostais e por aí vai. A Reforma Protestante foi uma reação de Deus às trevas da Igreja Católica. Deus restaurou verdades fundamentais que estavam enterradas no catolicismo, como, por exemplo, a salvação é pela graça mediante a fé, não é pelas obras. Isso foi um avanço tremendo. E fora outras coisas que o Senhor restaurou através dos irmãos, abriu a Bíblia, porque a Bíblia foi represada no tempo do catolicismo, só o clero lia a Bíblia. A Bíblia estava numa língua que não era popular. Então, os padres, os bispos católicos liam a Bíblia e conheciam. Quando o Senhor levantou Lutero, olha como o Senhor trabalha na história. O Senhor levanta Lutero e os outros irmãos, e uma pessoa chamada John Gutenberg, ele inventa uma máquina chamada imprensa. Com a imprensa, você podia imprimir um livro rapidamente, coisa que as pessoas tinham que copiar na mão. A imprensa, você fazia um modelo e imprimia não sei quantas cópias daquele livro. O Senhor usou esse invento. Lutero traduz a Bíblia para o alemão e pega a máquina que John Gutenberg inventa e imprime várias cópias da Bíblia. Aí a Bíblia agora foi para a mão do povo. Tem uma coisa que a gente não falou aqui, irmãos. Desde Éfeso, desde a carta a Éfeso, o Senhor vinha denunciando uma coisa que estava acontecendo na igreja: o surgimento dos nicolaítas. A gente não falou disso não, mas é um assunto conhecido nosso. Se a gente for resumir para você o que é nicolaísmo, sabe o que é? É você pegar a igreja e dividir ela em duas classes: o clero, os entendidos, os que pregam a palavra, os que fazem os serviços espirituais, e o povo comum, os leigos. Isso é o nicolaísmo, e o Senhor condenou essa doutrina. Não tem na igreja clérigos e leigos. Na igreja tem irmãos, e todos são sacerdotes do Senhor. Todos. Então, todos leem a Bíblia, Deus fala com todos, temos livre acesso ao nosso Deus. Isso começou em Éfeso, e nessa fase de Tiatira estava mais do que popular.
Então a Bíblia não era conhecida pelo povo. A partir da Reforma Protestante, a Bíblia caiu na mão do povo. Claro, surgiram muitas interpretações erradas, é verdade, mas Deus preferiu jogar a Bíblia na mão do povo do que deixar ela represada para só Jezabel ensinar ela. Deus jogou a Bíblia na mão do povo. Depois ele vem corrigindo as interpretações erradas, mas ele jogou. Eu quero que minha palavra se espalhe. Foi através daqueles irmãos. Agora, irmãos, o que acontece? A reforma, sim, foi uma reação de Deus, foi maravilhosa nesse sentido, mas olhe o que o Senhor vai denunciar na história da igreja sobre essa fase. Leia comigo. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a reforma, ela restaurou sim pontos importantes da palavra de Deus, mas ela pegou a expressão da igreja, a expressão do corpo de Cristo, a expressão, não o corpo de Cristo. Ela pegou a expressão do corpo de Cristo e fatiou, esfacelou. A reforma não conseguiu, é como o irmão do passado disse, ninguém perguntou como era a igreja na Bíblia, como é que a igreja se reúne, como é que a igreja se comporta, como é que a igreja se move no Novo Testamento. Ninguém perguntou, não. Eles importaram o modelo do catolicismo romano, e da reforma surgiram as várias denominações que dividiram a expressão do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode ser dividido, porque Efésios diz, há somente um corpo. Então não existem duas igrejas. Todos aqueles que nasceram de novo fazem parte da única igreja que existe. Única. Mas as denominações, elas esfacelaram essa expressão, de maneira que hoje você olha e você tem 300, 1000, 1 milhão, dezenas de comunidades cristãs, cada uma defendendo algumas verdades bíblicas, cada uma, às vezes até falando mal umas das outras, dividindo essa expressão de um corpo, de uma igreja que deveria se comportar como uma. Então, o Senhor está dizendo, você, Sardes, vocês, denominações, vocês têm nome de que vive, mas vocês estão mortos. Você conhece, se você não conhece, eu vou te dizer. No Antigo Testamento, existia um mandamento claro: se você tocasse numa coisa morta, se você tocasse num cadáver, fosse ele de homem ou de animal, o que acontecia com você? Você se tornava impuro, você se contaminava. Você ficava um dia inteiro impuro. Na hora do sacrifício da tarde, você ia receber uma purificação, porque você estava contaminado. É o que acontece hoje. O cristianismo está morto.
Assim como eu falei que nós não falamos mal da Igreja Católica, a gente também não fala mal das denominações, não. A gente fala o que a Bíblia está dizendo. O cristianismo, as denominações, os batistas, a Assembleia de Deus, os pentecostais em geral, eu estou sendo específico porque às vezes a gente não aceita ou não compreende o testemunho da Bíblia. A Bíblia não faz separação entre denominação e denominação, não. Não tem denominação boa e ruim, tem denominação. Tem o cristianismo, que se origina no catolicismo e passa pelas denominações. É o cristianismo. Não são os irmãos que estão mortos, não. É o sistema que está morto. Os irmãos que lá reúnem são nossos irmãos, fazem parte da mesma igreja que nós fazemos, mas o sistema acima deles está morto. E se a gente tocar nesse sistema, a gente é contaminado. Não estou falando de me relacionar com meus irmãos, não. De forma nenhuma. Nós nos relacionamos com nossos irmãos no trabalho, na família, na vizinhança, no dia a dia. São nossos irmãos. Quando a gente parte o pão aqui no domingo, os irmãos aqui falam, ó, essa aqui é a mesa do Senhor. Pode vir qualquer irmão aí, ó, que se reúne, se ele é irmão, se ele é nascido de novo, ele parte o pão junto conosco. Parte ou não parte? Porque há somente uma igreja e ele faz parte dela. Faz ou não faz? Então, eu não estou falando aqui, você sabe muito bem, de deixar de se relacionar com os irmãos, não. São nossos irmãos. Agora, com o sistema, com certeza, se tocar no sistema, adquire contaminação. Porque toca em cadáver, toca em coisa morta. Por isso que nós não coloco isso como uma regra, não. Você está recebendo a palavra, receba no Espírito, ore. Isso não é regra, mas é por isso que nós, agora eu estava desfrutando do Senhor, na conferência agora, Romeu, César, falando de vários nomes de homens de Deus que nos pregaram a palavra, que nos trouxeram a palavra. Homem do passado, tipo Campbell Morgan, A.W. Tozer, dá para citar uma constelação de irmãos aí. Todos eles estavam, sabe aonde? No cristianismo. Mas foram homens de Deus, receberam a palavra, pregaram e até hoje nós aprendemos com eles, é ou não é? Mas irmão, eu quero dizer a você bem claramente, nós falamos isso aqui, entre nós, desculpa, porque a gente tem que estar bem claro sobre isso, entre nós. Se eu estivesse falando isso para irmãos aí fora, eu não usaria esses termos para não ofender os irmãos, porque não é o nosso objetivo, mas entre nós, precisamos ser claros. Nós recebemos a palavra desses irmãos aqui. Eu não vou lá para ouvir. Vou não. Sob pena de estar tocando no cadáver. Porque é diferente participar das reuniões, participar das programações do cristianismo, é diferente de se relacionar com os irmãos, é diferente. Então a Bíblia está dizendo que Sardes tem nome de que vive, mas está morto. O sistema denominacional está morto. O cristianismo está morto. Aí o Senhor está dizendo aos irmãos que estão lá, não está mandando sair, não. O Senhor fala, você leu comigo aí? O Senhor fala assim, ó: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, ó, porque lá tem contaminação. Assim como Tiatira tem Jezabel, lá tem um sistema morto. Então tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão vestidas de branco junto comigo, elas vão.
É por isso, irmãos, que muitas vezes, talvez você não compreenda, você acha que a gente estava falando mal dos irmãos. Mas é por isso que a gente fala, relacionar com os irmãos é uma coisa, é totalmente possível e necessário, porque são nossos irmãos. Agora, buscar contato com as coisas do cristianismo não é recomendável. Não é recomendável, por causa da contaminação que existe. E aí está escrito, porque o Senhor tem olhos como chama de fogo, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Ele está dizendo: lembra-te do que tens recebido. Os irmãos que estão em Sardes têm recebido muita coisa do Senhor. Deus não está deixando de falar para eles, não, porque Deus é pai responsável. Deus não abandona seus filhos. Então o Senhor tem enviado a palavra, tem levantado lá homens de Deus para trazer a palavra no meio da contaminação. Então, e no passado foi assim. Havia uma conferência na Inglaterra, Keswick, famosa, porque ali pregaram muitos homens de Deus, C.H. Spurgeon, me lembre aí, tem a mente, Jespen Lewis, nossa irmã, mas tem um que o nome está, Catedral de Westminster, o nome está aqui, não sai, homens de Deus, não, mas é outro, daqui a pouco eu vou lembrar. Homens de Deus levantados no cristianismo para trazerem a palavra. O Senhor está dizendo: lembre-se do que vocês têm recebido e se arrependam. Lá também. Essa é a reforma, irmãos, protestante, que produziu as muitas denominações e continua produzindo. Todo dia surge uma denominação nova. Todo dia. Igreja fulano de tal. Você pensa, você que não nos conhece, você pensa que o fato de não ter um nome aí fora é ideia da nossa cabeça? Não, é a Bíblia que diz isso. A igreja não tem nome. Nunca teve. A igreja era chamada pelo Espírito Santo de acordo com a igreja ou com a cidade onde ela estava. Então, se os crentes estavam em Jerusalém, era a igreja de Jerusalém. Se os crentes estavam em Corinto, era a igreja em Corinto. Nunca teve igreja batista de Corinto, igreja pentecostal de Jerusalém, nunca teve, irmão. A reforma protestante produziu isso, e o Senhor está condenando, mandando se arrepender. Fase seguinte, Deus nos ajude. Que horas são, Jesus? Nem sei lá o que quer dizer a hora. Vá, obrigado. A fase seguinte da história é a carta a Filadélfia. 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, fase seguinte. A reforma protestante foi mais ou menos no tempo em que o Brasil era descoberto, entre aspas, 1500, século XVI. Passaram-se
mais ou menos 300 anos. Anos 1800, por aí, século XIX, o Senhor iniciou um novo mover na história. Ele começou entre as denominações. Ele começou a inquietar irmãos para saírem daquele contexto de confusão. É por isso que no Antigo Testamento a gente entende que Babilônia, que significa confusão, Babilônia é a representação do cristianismo. Então o Senhor tira Israel de Babilônia para poder ele vir edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Exatamente o que aconteceu na história com a igreja. O Senhor começou a inquietar irmãos para verem que a reforma foi uma bênção, mas ela produziu também uma confusão de 3 milhões de denominações, o povo de Deus se dividindo, se acusando. No tempo de Lutero, irmãos matavam irmãos. Chegou-se esse absurdo. Está registrado isso. Quando os batistas surgiram, como eles criam no batismo por imersão, então eles foram mortos por aqueles que não criam no batismo por imersão. Amarravam pedras no pescoço e lançavam eles no rio. Irmão matando irmão. Olha o que a gente consegue produzir. Então o Senhor começou a inquietar irmãos que estavam nas denominações. E não tinha assim uma liderança central, não tinha um comando central. Não, Deus começou a mover um grupo aqui, um grupo ali, e começaram a surgir grupos na Irlanda, na Inglaterra, e na Índia, e não sei aonde. Irmãos se começaram a ver na Bíblia que primeiro nós devemos nos reunir somente debaixo do nome do Senhor. Não tem que ter sobre nós um outro nome. Eu sou crente, mas eu sou assembleiano. Eu sou crente, mas eu sou batista. Não tem que ter isso. Eles começaram a ver nas escrituras, voltar a reunir de acordo com a pureza da palavra de Deus. E aí começaram a sair das denominações e virem reunir dessa forma. Século XIX, mais ou menos, anos 1800, o Senhor começou a restaurar a prática da igreja. O que a reforma protestante não conseguiu trazer, Deus conseguiu trazer através desses irmãos. A igreja não tem 300 igrejas numa cidade, tem uma só. A mesa do Senhor é única, porque inclui todos os filhos de Deus na cidade. O Senhor começou a restaurar. E aí, irmãos, por isso que Filadélfia, o Senhor diz assim, ó: tenho posto diante de ti uma porta aberta. Eu tenho posto, ninguém pode fechar a porta que o Senhor abre. Ou seja, eles eram quase que desconhecidos, mas o Senhor fez um movimento tremendo através desses irmãos. Por quê? Porque era o mover de Deus. E aí, muitas verdades da palavra de Deus que tinham sido enterradas no cristianismo foram restauradas no meio desses irmãos. Muita palavra jorrou, como um irmão do passado disse, Deus abriu a janela do céu. Muitas verdades foram restauradas, os irmãos. E outra, eles começaram a deixar
E você leu comigo a carta aí, o Senhor não tem uma palavra de arrependimento para Filadélfia. Tem? Não. O Senhor não está mandando Filadélfia se arrepender. O Senhor está mandando Filadélfia guardar o que ela tem. Está escrito isso aí ou não está? Você leu comigo aí ou não leu? Verso... Tem que repetir esse versículo, né? Me perdi aqui, me ajude aí. Qual é o verso aí? 11. Venho sem demora, conserva o que tens. Está vendo? O Senhor restaurou as verdades da sua casa. O Senhor trouxe esses irmãos lá desde aquele tempo. É o que nós conhecemos. A gente não está fechando aqui o grupo, não. Pode ser que em outras épocas Deus tenha levantado outros irmãos. Não estranharíamos se soubéssemos disso. Mas da história que a gente conhece, o movimento começou através desses irmãos. Aí você tem John Nelson Darby, C.H. Mackintosh, William Kelly, George Miller, uma turma de servos de Deus que começaram a ser despertados naquela época, século XIX. E através desses irmãos, várias assembleias começaram a surgir no mundo inteiro, que não tinham uma liderança central, não tinham um papado, não tinham uma convenção, não tinha ninguém dizendo o que é que eles tinham que fazer. Deus começou esse movimento na história. Para quê? Para restaurar aquilo que Sardes não conseguiu restaurar, aquilo que Sardes não conseguiu trazer. O Senhor começou a restaurar através desses irmãos. E o Senhor, na carta a Filadélfia, está dizendo: vocês estão no caminho certo, agora tome cuidado, conserve o que vocês têm. É por isso que às vezes os irmãos acham que nós estamos falando mal das denominações. É por isso que às vezes os irmãos acham que nós estamos falando mal do catolicismo. Mas não é, irmão. Nós precisamos sempre revisitar as verdades que o Senhor nos revelou. Porque se você não revisitar, se você não reafirmar as verdades que o Senhor tem ensinado, você corre o risco de perdê-las. Conserva o que tens. Então nós falamos com toda a liberdade, nos relacionamos com os irmãos com toda a liberdade, com o cristianismo nem sempre, com o sistema nem sempre. Muitas vezes, faltar às reuniões entre nós para participar de outras programações pode significar tocar em contaminação. Pode significar tocar em cadáver. Então, com os irmãos entre nós, nós precisamos ser claros a respeito disso. Essa é a carta a Filadélfia. Filadélfia também prossegue até a volta do Senhor. Lembra que nós falamos? As 4 últimas igrejas vão permanecer até a volta do Senhor. Tiatira, o catolicismo romano, Sardes, as denominações, Filadélfia, que é o movimento desses irmãos, que a gente está falando aqui, e tem uma última carta. Qual é? Laodiceia, a igreja, a história não acabou em Filadélfia. Bora ler? 3,14.
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a história não parou em Filadélfia. Infelizmente, você leu comigo aí, e a palavra se cumpriu. Como sempre, a palavra de Deus sempre se cumpre. Uma parte dos irmãos que no passado tomaram o caminho de Filadélfia, essa parte se orgulhou, recebeu tanto e olhou para si mesmo. Esse é o perigo. Ninguém se orgulha do que não tem. Laodiceia é a fase histórica seguinte. Uma parte de irmãos, desses que tomaram o caminho de Filadélfia, eles olharam para toda a riqueza que o Senhor tinha derramado entre eles, toda a palavra, toda a prática, toda a restauração que o Senhor promoveu, e disse: eu não preciso de mais nada, eu estou rico e abastado. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Toda vez que a igreja, no sentido geral, ou eu e você individualmente, a gente se orgulha, a queda está próxima, a ruína está próxima. É ou não é? Sim ou não? Então, na história, infelizmente, aconteceu que uma parte desses irmãos se orgulhou, olhou para si mesmo, e interessante que eles vivem hoje. Eu não vou citar aqui os grupos que a gente conhece, eu só vou dizer a você que eles existem, inclusive na nossa cidade. Não vou dizer por quê, porque não é o intuito. Esse é um assunto muito sério. Não é o intuito apontar o erro de ninguém, que Deus convença cada um. Agora, o fato é que o Senhor está denunciando aqui nessa carta que eles tomaram um caminho de orgulho. Eles acham que são ricos, na verdade são pobres, se empobreceram. Por quê? Porque caíram. E hoje em dia a gente vê esses irmãos tomando, nós que conhecemos, nós os mais antigos, pelo menos, né? Mais antigos aqui, claro. Nós vemos esses irmãos tomando caminhos que eles próprios condenaram, tomando caminhos que eles próprios apontaram como caminhos errados das denominações, do catolicismo. Eles estão. Então, sabe por quê, irmão? Porque quando Filadélfia, quando uma parte dela cai, ela vira Laodiceia. E Laodiceia é pobre e é cega. É cega. Deus está mandando comprar colírio, a fim de que vejas. Então, Laodiceia, opinião do povo comum, muitas vezes prevalece a palavra do homem,
travestida, disfarçada de palavra de Deus, de mover do Senhor, e etc, e etc. Então, aí eu tenho que voltar, que oração aqui, Jesus? Senhor Jesus, abençoa. Eu tenho que voltar a falar de nós agora, urgentemente. Sabe por quê, irmãos? Porque os irmãos que tem, a gente não diz que é Filadélfia, Deus nos guarde, de dizer nós somos Filadélfia, Deus nos guarde. Não, nós temos procurado tomar o caminho de Filadélfia. Aí sim, irmãos, o perigo de você tomar o caminho de Filadélfia é você se orgulhar e cair em Laodiceia. É por isso que a gente tem que ser bem claro, muito claro. Amamos os irmãos, todos eles. Agora, a gente não caminha com todos eles, é diferente. Porque existem práticas do cristianismo que são antibíblicas. Com elas, a gente não concorda e, portanto, a gente não pode se associar. Agora, amar os irmãos, nos relacionar com eles, isso é nossa herança. Isso é quase que nossa obrigação. Mas, tendo toda a clareza, de fato, só o Espírito Santo para nos dar esse equilíbrio. Teve um irmão sabiamente que falou assim, ó, irmãos, o que o Senhor tem nos dado é muito rico. O que o Senhor tem nos dado na palavra é maravilhoso. Nós não podemos esquecer disso. Agora, tem que tomar cuidado, porque tem um espírito de seita que nos ronda, procurando fazer com que a gente se orgulhe. Se a gente se orgulhar, a gente cai em Laodiceia. O Senhor vai mandar a gente se arrepender, Deus nos guarde, e comprar colírio, e comprar ouro refinado. Então, hoje em dia, você tem, antes da volta do Senhor, esses 4 grupos cristãos que permanecem até a volta do Senhor. Vai caber a cada um. O Senhor não mandou os de Tiatira saírem de lá, o Senhor não mandou os de Sardes saírem de lá. O Senhor deu visão a alguns que estavam no cristianismo e eles vieram tomar o caminho de Filadélfia. É diferente. É por isso que a gente sempre falou, irmãos, olha, a visão que o Senhor tem nos dado não é para você ir pregar para irmão nenhum. Não é para você ir pregar para irmão nenhum que a denominação está errada e ele tem que sair de lá. Se você fizer isso, você não tem nossa autorização. Nunca autorizamos ninguém a fazer isso. O presbitério é responsável pelo ensino da igreja. E nós temos consciência plena de que nunca autorizamos ninguém entre nós a fazer isso aqui. Já fomos até questionados por irmãos que queriam fazer isso, e a gente, epa, pode parar. A visão que o Senhor tem nos dado não é para a gente ensinar aí fora, é para a gente viver essa visão. Viver. Acontece, sempre aconteceu, e até o Senhor voltar, não creio que vá parar de acontecer. O Senhor, ao longo da nossa história, e ao longo da história dos outros grupos de irmãos que tomam esse mesmo caminho, aí pela face da terra, o Senhor mostra isso que nós vimos a irmãos que estão reunidos nas denominações, e eles passam a ver o mesmo que nós vemos e vêm reunir conosco. Isso não é errado, não é proibido, mas o que eu quero dizer é, não foi ninguém que foi lá buscar ele. Não foi ninguém que foi lá trazer ele para cá, foi? Não.
Deus mostrou. Irmão, Deus mostrou a você o que nós vimos, então você quer reunir conosco? Amém. Você está em pecado? Não. Você brigou lá com os irmãos onde se reúne? Não. Então, você tem liberdade. Mas o que eu quero dizer é que nós não fazemos proselitismo. Temos recebido do Senhor essa visão, é preciosa, mas é para ser vivida, é para ser guardada. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É por isso que a gente fala entre nós de maneira muito clara, porque o Senhor está mandando a igreja se arrepender, mas também àqueles a quem o Senhor tem dado, tem mostrado o seu propósito, Ele está mandando guardar o que recebeu, até que Ele venha. Conserve o que tens. É a carta a Filadélfia. E com o equilíbrio do Espírito, é quase se equilibrar no fio da navalha, com o equilíbrio do Espírito, para não escorregar e cair em Laodiceia, para não se orgulhar, para não dizer nós temos recebido, nós somos aquilo, e se orgulhar, e o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra. Falamos que o Senhor, através de Pedro, trouxe uma palavra de arrependimento individual, mas através de João, ele vai mostrar em Apocalipse uma palavra de arrependimento para a igreja, nosso viver como igreja do Senhor. Amém? O Senhor nos ajude, o Senhor nos fale ao coração, segundo a sua vontade. Vamos orar. 12:6. Agradecemos a Ti mais uma vez, Senhor, por estarmos expostos à Tua palavra. E o Senhor mesmo, que é competente para usar essa espada afiada de 2 gumes. O Senhor continua nos falando, processando essa palavra no nosso coração, segundo a Tua vontade. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.